Amém. Bom, quando a gente pode perceber a presença do nosso bom pastor, né? Hoje é dia de alegria, né? A gente está tendo um culto mais introspectivo, né? Essa banda está nos levando aí à adoração, a gente pensar e refletir sobre algumas coisas importantes, mas hoje é dia de alegria, né? Não sei quantos de vocês estiveram aí na festa do chocolate ontem, né? Momento muito gostoso, né? De muito louvor, muita adoração, muita bagunça, né? Mas também de palavra. Quase 50 conversões ontem, tivemos 700 pessoas, foi um momento muito gostoso, muitos visitantes, e eu creio que nós precisamos, vez por outra, ser movidos pelo Espírito do Senhor, para sair da mesmice. Você já pensou nisso? Às vezes, a gente se pega na mesmice. O meu desafio para essas bandas, o meu desafio para a nossa gerência de culto, o meu desafio para o louvor, é que possamos a cada dia ter coisas novas, sabe? Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas a metodologia muda, e a cada dia nós precisamos de coisas novas surgindo. E sabe o que é bom? É que Deus usa pessoas como vocês para fazer a coisa funcionar. Nós temos aí algumas paradas, né, que estão começando, algumas paradas que vão acontecer, né, algumas coisas que estão surgindo no horizonte desse novo ministério de juventude que surge na nossa igreja. E um deles, vocês podem estar vendo hoje, a gente está começando com o nosso ministério de Libras, né? Hoje a gente já teve a nossa primeira visitante, né, e ela já estava há algum tempo, né, para fazer essa visita, e hoje nós conseguimos, né, pela graça do Senhor, que Deus trouxesse também ela, mas também trouxesse tradutores, porque se ela vem e não tem ninguém para traduzir, ela vai ficar olhando e não vai estar entendendo nada, né? Então, como é bom a gente poder ter uma jovem que já estava na nossa igreja, que já está funcionando aqui, sendo discipulada, trabalhando, já será batizada, e agora chegando no meio dos jovens, né, conhecendo o nosso pessoal e começando a criar esse relacionamento. No sábado que vem, nós temos um outro momento muito especial, sabe? A gente tem a nossa vigília, sabe? Faz muito tempo, gente, que a gente não tem esse momento, e a gente precisa ter esse momento. E como é que vai rolar essa vigília no Job? Dia 4 de junho, a gente vai vir para cá, a gente vai ter o Job, e daqui a gente vai sair. A gente vai juntar um monte de carro aqui. Quem tiver carro, a gente quer sair daqui e a gente quer convocar você. A gente não está pedindo para você, a gente está convocando você a orar. A gente vai sair daqui, a gente tem uma chácara preparada que vai nos receber, que nesta chácara nós estaremos ali fazendo um momento de adoração, momento de oração, um momento a gente vai gastar tempo na presença do Senhor. Então a gente vai sair daqui, a gente vai ter um lanche preparado lá para a gente vai tomar um lanche, e depois desse lanche a gente vai cair em campo em oração e adoração. E vai ser numa chácara, porque a gente quer fazer algo diferente. A gente não quer fazer aqui dentro, a gente não quer fazer, né, como nós já fizemos, e graças a Deus o nosso Ministério de Intercessão tem criado, né, novas formas da gente poder estar orando, e dessa vez o desafio foi, vamos fazer fora, né, vamos fazer no monte, no espaço, no local, onde a gente possa adorar o Senhor. E eu queria desafiar você, porque, gente, quando a gente fala em oração, né, algumas pessoas têm sérias dificuldades com a oração, né, e a oração ela é tão importante. Esse testemunho, né, da própria Kátia aqui, né, de que estava orando ali com uma menininha, e aí outro senhor pediu oração. Eu lembro quando estávamos lá na cidade de Palmas, e eu falei ali, né, de cima do palco, quando a gente estava naquela muvuca na praça, eu disse assim, quem quer oração gratuita, oração de graça? Né, e um monte de gente levantou a mão dizendo, eu quero oração de graça. Né, às vezes a gente oferece tanta troçaria por aí de graça, né, eu disse, gente, a gente está aqui, a gente tem um monte de jovem aí que quer orar por você, você quer oração de graça? Né? E um monte de gente levantou a mão pedindo oração, gente que a gente nunca viu na vida, estava lá na praça e pediu oração, né? Então é tão importante a gente estar orando. E se o nosso ministério vai crescer, a gente precisa orar. Se o nosso ministério vai ser de impacto, a gente precisa orar. Se a gente vai ter outras bandas como essa, pessoas que se colocaram na brecha para servir ao Senhor, né? Estavam nervosos, teve neguinho com diarreia hoje mas vieram, tocaram e abençoaram, sabe? Deus vai fazer grandes coisas através desse grupo que está aí. E o que Deus vai fazer através da tua vida? Sabe? Aonde você vai se colocar para ser servido pelo Senhor?
E a gente vai orar por isso. E aí, sábado que vem, a gente vai se encontrar aqui, a gente vai reunir os nossos carros, vai colocar a galera nos carros, a gente vai sair daqui para essa chácara. A chácara fica bem pertinho, é a chácara da Ju e do Lucas, né? Eles estão nos abençoando, abrindo as portas ali. A chácara fica uns 20 minutinhos daqui. A gente vai para lá, vai ter um tempo bem gostoso, vai ter um lanche, depois a gente vai cair em campo em adoração, né? Um acústico lá. Vai ser muito legal. Eu queria muito desafiar você aí, muito desafiar você aí, certo? Porque vai ser um momento especial na vida do jovem e a gente está precisando disso, né? Principalmente pela fase que nós estamos vivendo. Nós estamos num momento de transição dentro da nossa igreja. Agora mesmo eu vim de lá, da Jocum, nem sei lá que local é aquele, mas eu vim de lá, fica ali perto da Renault, depois da Renault ali, enfim, esqueci lá que lugar aquele, mas a gente veio de lá agora, eu, Tiago e Ariane, e nós estamos lá com 70 líderes de adolescentes, uns 30 jovens nossos aqui que estão lá, né? E esse retiro é para quê? Para justamente a gente trabalhar nessa transição do estabelecimento do novo Ministério de Juventude, né? E em alguns sábados aí a gente vai estar parando e a gente vai estar trabalhando com vocês como essa transição vai nos afetar, o que é que vai ser esperado de nós, como a gente vai agir diante disso tudo. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter oração, sabe? Hoje à noite, sabe o que é que vai rolar lá? Vigília. A gente vai estar fazendo vigília lá, por quê? Porque a gente sabe que a base para qualquer mudança, para qualquer transição é a oração. E já estamos desde o ano passado, como pastores da igreja, orando para que essa transição possa acontecer, sabe? E agora nós estamos chegando na operacionalidade dela e esperamos que Deus realmente vai usar a sua vida, a minha vida, para engrandecermos o seu nome. E hoje, mais uma vez, a gente se reúne e a gente quer abrir a palavra do Senhor, a gente quer compartilhar com vocês aquilo que Deus tem para a gente. Nós já tivemos esse momento gostoso de adoração, de poder perceber um pouquinho ali, sem muitas vezes o agito que a gente às vezes quer ter, né? Às vezes a gente tem louvor que é agitado e faz parte, às vezes a gente tem um louvor que é introspectivo e faz parte, né? E eu acho que chega no momento onde a gente precisa começar a refletir sobre algumas coisas. E hoje à noite eu queria trazer um tema para vocês, que fala justamente sobre a missão profética da igreja. Você tem entendido a tua função no reino de Deus? Nós estamos no mês de maio, um mês que geralmente celebramos a família. O nosso foco nesta época, neste mês, está sendo como Deus alcança o próximo através da família. E eu queria que nós pudéssemos parar e refletir um pouquinho sobre uma passagem na palavra lá em Atos, uma passagem muito importante, que mostra como o Senhor se relaciona com as pessoas, qual o desejo que Deus tem para você e para mim no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu recebi vários e-mails, né? Recebi alguns e-mails essa semana sobre discussões sobre religião e religiosidade, né? Recebi alguns e-mails sobre toda essa questão, né, da PL 122, da questão da homofobia, né, da palavra daquele pastor lá, que tem um vídeo dele no YouTube rolando. Hoje está difícil, estou esquecendo as coisas, mas enfim, esqueci o nome do caboclo, mas depois eu passo para vocês. Um vídeo muito jóia, dele se posiciona em relação à Constituição brasileira, ao Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos tantas coisas rolando ao nosso redor, né? Nós temos agora em junho aqui, né, a gente vai estar como igreja fazendo um trabalho de prevenção no combate às drogas. A gente vai estar indo lá para 15, fazer um trabalho lá como igreja, não só como jovens, adolescentes, mas como igreja. Os adultos estão indo. Quem estava aqui no domingo à noite, e eu mostrei aquele flash mob, aquele trabalho que fizeram lá na central, lá em Nova York, e aquela galera, 200 pessoas indo para lá, congelando e pregando uma mensagem. Sabe, o nosso desejo, até lancei no Facebook nessa semana e muitas pessoas responderam sobre o tema dessa nossa campanha, né? A gente está aí entre Viva a Vida e Amo Vida, né? Porque o nosso desejo é fazer com que a alegria de viver com Cristo seja apresentada. Sabe aquela história da vida plena, da vida abundante que a gente recebe do Senhor? Apresentar isto ao povo. Por quê? Porque droga é legal. Se alguém disser que droga não é boa, temporariamente, está mentindo, porque a droga faz com que o cara se alegre por um instante, faz com que o cara se esqueça das broncas dele por um momento, faz com que o cara possa ter um relacionamento com um determinado grupo, faz com que ele possa sentir um prazer momentâneo, e tudo isso
temporariamente, porque a gente sabe que a desgraça que caminha junto com as drogas é muito maior e leva o homem à destruição. Mas a gente quer fazer um trabalho preventivo, a gente quer fazer parte da nossa sociedade, a gente, aqui na igreja, quer ser voz profética. E é preciso nós entendermos qual é a missão da igreja, qual é a missão profética da igreja, para que nós entendamos qual é o nosso papel. Nós precisamos estar envolvidos, mas como se não conhecemos? Então abra aí a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 8, e a gente vai ler alguns versículos. Atos capítulo 8. A missão profética da igreja é levar o conhecimento e a vontade de Deus até os confins da terra, cumprindo assim a grande comissão. Esse é o nosso trabalho. A missão profética da igreja é levar o conhecimento e a vontade de Deus até os confins da terra, cumprindo assim a grande comissão. Eu estava hoje de manhã conversando com o Eurocross, o grupo que estará indo para a Europa no dia 14 de julho, e a gente estava tendo a nossa reunião, já estamos tendo essa reunião por vários meses agora, todo sábado de manhã a gente se reúne às 10 horas, e hoje de manhã a gente estava reunido, a gente estava conversando, e eu compartilhei com eles um versículo, que está lá em 1 Timóteo 3,15, onde Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte, ele disse, olha, cara, se tardar, fala para o pessoal, para que eles saibam como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Esse é o nosso objetivo, ensinar as pessoas como andar na casa de Deus, como entender desse Deus vivo, que é coluna, que é firmeza da verdade, que é a verdade que liberta. Sabe, essa é a nossa função, é para isso que estamos aqui. Queridos, se perdermos esta função, para que mais servimos? Se perdermos a função principal que você e eu temos, para que mais servimos? Olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 4 do capítulo 8 de Atos. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Pula lá para o versículo 12. Mas como crescem em Filipe, versículo 12, está aqui, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E ele continua, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Esse era o trabalho que acontecia na igreja primitiva. Essa era a função profética da igreja, a missão profética da igreja que não mudou. No período do Antigo Testamento, a voz de Deus na terra era manifestada através dos profetas. Os profetas falavam em nome de Deus. E a nação de Israel, ela era o receptáculo dessas mensagens. Ela que recebia. E todo aquele que também queria crer no Deus de Israel, ele se tornava um agregado da nação israelita. Mas aqueles profetas, eles recebiam a mensagem de Deus e eles passavam aquela mensagem de Deus para o povo. Quando a gente olha o Novo Testamento, o Senhor continua a falar através dos seus mensageiros. Só que agora, queridos, a bola da vez é nossa. Está nas nossas mãos. Os profetas passaram e fizeram. Os apóstolos, aqueles que conheceram e viveram e presenciaram Jesus Cristo, fizeram e passou o tempo deles. Aqueles homens que vieram antes de nós, profetas, homens de Deus, pregadores do Senhor, vieram e fizeram e garantiram que o Evangelho chegava até o dia de hoje. Mas chegou o dia de hoje.
E cabe agora a você e a mim. A missão profética da igreja consiste em levar o evangelho de Jesus Cristo a todos os povos, porque é através desta pregação da palavra que Deus fala ao coração de todos aqueles que estão perdidos. Sabe o que é missão, queridos? Missão vem do latim missio, que é a transmissão consciente e planejada das boas novas. É a transmissão consciente e planejada das boas novas. Olha só essa passagem. Em primeiro lugar, ela já fala sobre os dispersos. Essa primeira passagem aqui, o primeiro versículo fala da perseguição. Quais eram os primórdios da igreja naquela cidade? A missão da igreja era de proclamar de modo persistente e incessante a obra redentora do Calvário a todos os povos. Essa era a obra, essa era a função, essa era a missão profética da igreja. O que rolou com aquele pessoal? Atos 1:8 diz que ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entretanto, depois de todo aquele mover do Senhor, depois de toda aquela muvuca espiritual que o Espírito Santo fez, sabe o que aconteceu? A galera estagnou. A galera se acomodou. O pessoal já não movia mais. Eu compartilho com alguns, já compartilhei com vocês, que no Nordeste, né, a gente tem uma ilustração muito jóia disso aí. Né? Lá no Nordeste nós temos o jumentinho. Não sei se você já viu o jumento do sertão, mas quando o bicho empanca, só sai com fogo no rabo, sabe? E essa foi a ilustração que me veio à mente quando eu olhei aquilo que estava acontecendo aqui. Eles pararam, gente, e preste atenção, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu. Ele fez aquele mover necessário, porque ele disse, espera até que o Espírito Santo venha, e aí a obra será feita, vocês receberão poder, e aí vocês vão. Eles receberam poder, mas não foram. Eles pararam. Apesar da ordem, apesar de já ter havido o Pentecoste, a igreja permaneceu limitada a Jerusalém. Ela não foi atrás daquilo que precisava, até que aconteceu a dispersão deles. Por que aconteceu a dispersão deles? Lembra de uma pessoa chamada Estevão? Tinha sido escolhido como diácono. Eles escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para servir às mesas, enquanto os apóstolos pregavam a palavra. E um daqueles foi Estevão. E sabe o que aconteceu com Estevão? No ministério secular de Paulo, que na época se chamava Saulo, ele foi atrás de Estevão e autorizou o apedrejamento de Estevão e martirizou, matou a Estevão. Por causa desse martírio de Estevão, sabe o que aconteceu, queridos? Uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém começou a acontecer. Se você olhar lá no versículo 1 do capítulo 8, desse mesmo capítulo, de tal modo que os crentes que estavam ali tiveram que o quê? Dispersar. Os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, fala o versículo 4. Inclusive, essa palavra, por toda a parte, incluía as regiões da Fenícia, Chipre e Antioquia, que eram regiões que iam além de Israel. Interessante é que Deus começou a falar mais sério para eles sobre esse negócio de grande comissão. Colocou o foguinho no rabo do jumentinho que estava empancado. E ele começou a andar. Sabe, certamente Deus permitiu que tal perseguição acontecesse com o intuito de retirar todos os discípulos do Senhor que estavam em Jerusalém do comodismo e da inércia. E você já parou para pensar sobre a tua vida? Será que Deus pode pegar a tua vida hoje e tirar da inércia, e tirar do comodismo, e fazer com que você possa realmente cumprir essa missão profética de levar a verdade e a vontade do Senhor para todos aqueles que ainda não ouviram falar? Interessante é que Deus pegou esse mal e tornou ele em bem. O processo, da diáspora judaica, aquele exílio disciplinar que Deus acabou por desalojar os filhos de Israel da sua terra, lá no Antigo Testamento, aconteceu de novo. Só que agora essa dispersão veio e contribuiu para que o evangelho fosse disseminado a toda aquela região ao redor de Israel. Todas as coisas naquele momento contribuíram para o bem daqueles que amavam ao Senhor. E ele apoiou
e ele liberou, e ele permitiu aquela perseguição, para que o povo de Deus andasse, saísse do caminho. A pergunta para você é, o que Deus precisa fazer na tua vida? Qual é o tipo de fogo que Ele tem que acender? Para que você saia dessa parada, dessa inércia espiritual. O martírio de Estevão, nos primórdios da igreja, resultou na dispersão dos discípulos e, por conseguinte, numa maior propagação do Evangelho. É interessante que a gente olha, em primeiro lugar, nesse texto, sobre a perseguição. Daí a gente vê um novo grupo que chega. Já ouviu falar nos tal dos samaritanos? Samaritanos começam a aparecer na palavra do Senhor. Já lá atrás, os samaritanos tinham aparecido. Interessante que a ordem de Jesus para que eles fossem, né, em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra, foi muito interessante. Por quê? Porque o judeu não se relacionava com o samaritano. O judeu e o samaritano tinham uma rixazinha. E aquela ordem do Senhor derrubou qualquer barreira étnica, ou qualquer barreira de diferença. E, gente, quantos de nós estamos vivendo barreiras dentro do nosso próprio grupo? Quantos de nós têm sido usados pelo inimigo algumas vezes para tocar horror na nossa célula, tocar horror nas nossas bandas, tocar horror nas nossas reuniões, tocar horror com todo tipo de trabalho que estamos preparando e apresentando ao nosso Deus para o louvor da glória dele. Sabe, o Senhor, Ele trabalha de uma forma tal que Ele impede e Ele fala aos nossos corações para que coloquemos paradas nessas situações. O Senhor Jesus Cristo mandou seus discípulos pregar o Evangelho em todas as partes, inclusive em Samaria. Qual tem sido a tua Samaria, se você é judeu? Qual tem sido a tua dificuldade? Qual tem sido o obstáculo? Qual tem sido a luta que você tem tido para pregar o Evangelho? Para falar de Jesus para alguém? Para ter um encontro significativo? Samaria, ela tratava-se de um monte de Israel que Onri, pai do rei Acabe, comprou. E o nome era Semer, por isso o nome Samaria ou Samária, né, como fala lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 24. No período romano, a cidade era conhecida como Sebaste, que significava venerável. Era um nome dado por Herodes, o Grande. Era uma mistura de etnia com religiosidade, e aquilo tudo ali começou a partir lá de 722 a.C., quando os assírios tomaram aquela área e distribuíram as 10 tribos do norte e levaram para o cativeiro. Samaria surge dali, e daí surge a história entre os judeus e os samaritanos. A animosidade, ela ia além, ela era muito maior do que algo político, ele era também algo religioso. Interessante é que, apesar do clima tenso, Jesus chamava aqueles homens para amar aqueles que eram diferentes deles. Vocês lembram o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço? Jesus não condenou aquela mulher, Jesus se identificou com aquela mulher, Jesus amou aquela mulher e Jesus supriu a necessidade daquela mulher. A pergunta é, como é que você tem vivido com as pessoas que são diferentes ao teu redor? Como é que você tem trabalhado esse chamado profético de Deus para a tua vida? Você que é igreja, você que é templo do Espírito Santo. A ordem evangelística de Jesus derrubou barreiras étnicas entre judeus e samaritanos. Será que essa ordem evangelística de Jesus para a tua vida não pode derrubar a barreira que você tem talvez com um grupo, com uma pessoa, com uma situação? Talvez com aquela pessoa no trabalho que você sabe que tem que falar de Jesus, mas você resiste. Talvez com aquele teu amigo de faculdade que você precisa falar de Jesus, mas você resiste. E querido, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus te chama para cumprir a ordem dele, de ser igreja profética. Aquela que fala do que Cristo tem para oferecer às pessoas que estão perdidas. O evangelho em Samaria, ela causou diferença. Lá no versículo 5 diz assim, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe foi um dos 7 escolhidos. Filipe, ele estava em Jerusalém, e Filipe só começou a se tocar quando Estevão morreu.
ele foi para Samaria para falar. Naquela ocasião, Filipe obedeceu o ensino de Jesus Cristo, seguindo para outra cidade, que era Samaria. Interessante é que a presença divina, através do ministério profético de Filipe, era abençoador. Interessante é que os milagres que os discípulos realizavam em nome de Jesus evidenciavam a presença de Deus entre os crentes. Milagres, queridos. Você não precisa sair por aí fazendo milagres. Porque o maior milagre que hoje nós podemos oferecer é o milagre da nossa vida transformada. Você sabia que a este milagre ninguém consegue refutar? A este milagre da pessoa ver a tua vida como você era e ver a tua vida hoje, ninguém refuta. É uma mudança tremenda que nós temos a apresentar como poder de Deus em nossas vidas, que pode fazer a mesma coisa pela vida do próximo. É aquele poder que revela a salvação, que traz transformação. Mas isso somente se vivermos desta forma. Por que muitos de nós não pregamos o Evangelho? Porque muitos de nós têm o rabo preso por causa do pecado em nossas vidas. Porque muitos de nós dizemos, bem, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, porque, tem outras coisas que são prioridades. Eu vou estudar, minha faculdade é prioridade, o meu namoro é prioridade, o meu trabalho é prioridade, o meu as minhas coisas são prioridades. Como é que você tem encarado esse chamado de Deus para você seguir aquilo que é missão da igreja, de pregar o Evangelho às pessoas que estão ao teu redor? Interessante é que o próprio ministério de Jesus Cristo ele era baseado numa trilogia. Trilogia é um conjunto de 3 pessoas, 3 coisas, mas ele sempre focou o Senhor Jesus Cristo em 3 áreas. Ele sempre trabalhou com a pregação do Evangelho, com o ensino e com milagres. Queridos, e hoje nós trabalhamos da mesma forma. Nós trabalhamos com pessoas que foram curadas, aqui na nossa igreja. Nós trabalhamos com relacionamentos que foram restaurados, aqui na nossa igreja. Nós trabalhamos com milagres de salvação em famílias, restauração de casais, queridos, e tantas outras situações, abertura de porta de emprego, tantos outros milagres sobrenaturais, milagres divinos, acontecendo aqui no nosso meio. Mas o maior milagre sendo das nossas vidas, da transformação que Deus nos trouxe. Sabe, Ele conferiu essa autoridade à igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe, Ele reiterou essa verdade diversas vezes no livro de Atos, de que nós podemos pregar, nós devemos ensinar, e nós devemos mostrar o maior milagre que existe, que é o milagre da transformação que Deus trouxe em nossas vidas. Mas muitas vezes por causa da situação que nós vivemos, de ter o rabo preso por causa do pecado, sabe o que acontece? A gente não fala. Pela falta da autoridade, da visão e da paixão que devemos ter para com as pessoas. Interessante é que quando a igreja entre os samaritanos nasceu, porque quando Jesus pregou aquela mulher, toda aquela vila dela se converteu. Ela foi lá e ela apresentou Jesus a todo aquele povo. Aquele judeu que dava água da vida, que você bebia e nunca mais tinha sede. Aquele Jesus Cristo salvou toda aquela vila. Sabe, o tema central do Evangelho sempre é a pessoa de Jesus Cristo. Tanto que Filipe, ele foi fiel a isso, ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, falando no versículo 12. Com uma mensagem genuína, evangelística e cristocêntrica, ela resulta em bênçãos, em conversões, em milagres, era isso que acontecia. Gente, quando foi a última vez que você se animou tanto com as coisas que o Senhor tem feito na tua vida? Ao ponto de você e até a pessoa que está do lado e compartilhar com ela. Quando foi a última vez que você saiu desse marasmo, da mesmice, da inércia, do comodismo, e foi com alegria falar para as pessoas que estão ao teu redor de que Cristo salva e pode transformar a vida delas? A pregação da palavra e a colheita das almas ali em Samaria foi seguido pelo ensino da palavra. Após aquela pregação, após aquela transformação, o que é que aconteceu? A igreja ouviu o que estava rolando ali, e o que é que eles fizeram? Enviaram de imediato Pedro e João. Quando eles viram o que estava rolando em Samaria, disseram: aquele povo precisa de ensinamento, envia Pedro e João para que eles possam discipular aquele povo. Foi por isso, queridos, que Deus tem chamado a você e a mim, não só para pregarmos a palavra, mas para discipularmos.
Quantos de vocês aqui passaram pelo livro Sementes? Levanta a mão aí. Passaram pelo livro Sementes, fizeram o livro Sementes aqui na igreja. Pouquíssima gente. Quantos de vocês puderam fazer o discipulado de alguém usando o livro Sementes? Alguns de vocês. Isso é discipulado. É quando você senta e você ensina aquelas 13 lições que são a base da fé cristã. Ela fala sobre a nova vida em Cristo, a nova vida e a palavra, a nova vida e o Espírito Santo, a nova vida e a segurança de salvação, fala sobre batismo, fala sobre ceia, fala sobre dízimo. A gente precisa, queridos, olhar o completo. E é nisso que nós falhamos. Nós deixamos o básico, o mais importante, na mão de poucos. E aqueles que não fazem nunca sentiram o gostinho do que é puxar uma pessoa do lado e ensinar a ela, sabe, as coisas da fé cristã. Eu tenho tido a oportunidade de discipular algumas pessoas. E olha, eu tenho discipulado, e Deus sabe o que Ele faz, porque eu estava precisando de um discípulo, de alguém que sentasse ali comigo, que fosse animado, que tivesse muitas perguntas, sabe? E Deus tem me dado esse privilégio de discipular alguém que tem tantos questionamentos, que às vezes me deixa louco de tanta pergunta, mas tem sido muito bom, porque tem me deixado em xeque. Tem me colocado a procurar mais, a buscar mais, a conversar mais. E as explicações básicas do Evangelho, sabe, do amor de Jesus, dessa questão do entendimento do perdão, de que Deus perdoou lá, perdoou aqui, já perdoou lá na frente. Sabe, tantas coisas que nós conversamos e isso enriquece o meu próprio coração. E é por isso que eu permaneço o quê? Com a luz, com a chama acesa. Queridos, se vocês aí sentados estão tristes, desanimados, desencorajados, discipula alguém. Pega alguém para discipular. Eu vou dizer para você um negócio, tua vida muda. Mas, literalmente, a tua vida muda quando você se deixa usar por Deus. Você vê que o seu problema não é tão grande. Você vê que os teus questionamentos são os questionamentos de outros e que Deus usa você para responder. E respondendo a Ele, você responde a você mesma, a você mesmo. Discipulado é algo importante. Por isso que a trilogia ela é muito importante. É a pregação da palavra, seguido pelo discipulado, com os milagres do Senhor sendo apresentados ali. O evangelho em Samaria foi proclamado por meio da pregação cristocêntrica, resultando em conversões e manifestações sobrenaturais. A missão da igreja, queridos, é levar as boas novas de salvação. E justamente por essa razão, o evangelho contempla todas as etnias, todos os grupos. Ela desconhece fronteiras. Onde quer que ele chegue, o evangelho chega, os preconceitos são removidos e o Espírito Santo começa a operar. Se você se deixar ser usado, Cristo opera através da tua vida. A igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. Falava Abigail Van Buren. A igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. Qual é o ministério que você tem vivido hoje na sua vida? Alguns de vocês têm estado envolvidos no louvor, alguns no trabalho na multimídia, na internet, na filmagem, no som, na iluminação, alguns na gerência de culto, alguns no aconselhamento, alguns na liderança de células, vice-líderes de células, supervisores de células. Nós temos várias áreas de oportunidades ministeriais para você aqui na igreja. Alguns têm, sim, buscado servir ao Senhor dessa forma. A minha palavra é de encorajamento para que esses continuem mais firmes ainda nesse propósito de servir ao Senhor. Mas a minha palavra também é para você, que não está envolvido em nada, que não tem servido ao Senhor de forma nenhuma, que não tem compartilhado de Jesus lá fora para quem precisa. O que você está fazendo com sua vida? Aonde é que você está investindo ela? Quais são os dividendos que você tirará dela? Porque onde você investe o teu tempo, a tua força, pode ser o conhecimento ou as finanças, ali onde está o teu coração. E é ali onde está o significado da tua vida. É por isso que quando alguns de vocês chegam aqui na igreja para visitar, eu digo assim, vamos bater um papo? Onde é que você pode servir ao Senhor? Eu digo que existem duas formas de você ter vida e vida em abundância nessa igreja. Uma delas é em célula e a outra delas é envolvido no ministério.
Se você fizer isso, você vai ver o quanto Deus pode te usar e transformar a tua vida. A pergunta é, queridos, nessa etapa das nossas vidas, aonde você tem se gastado? A minha cunhada, ela costuma dizer que ela quer se definhar, fibra por fibra, para que o Evangelho do Senhor seja expandido. Eu oro para que Deus possa colocar isso no meu coração a cada dia. Me acabar. Algumas pessoas me perguntam, e aí, tá tudo bem? Cara, estou cansado. Mas o coração está firme, alegre por saber que Deus me usa. Eu espero que você possa se sentir da mesma forma. E talvez hoje à noite, por você ter chegado aqui nessa igreja, você ter sentado aí onde você está ouvindo o que você está ouvindo, né? Você ter ouvido dos louvores, você ter ouvido do testemunho, ouvido dessa palavra. Talvez Deus tenha alguma coisa com você. Não foi à toa que você chegou aqui hoje. Sabe? E Deus tem algo. E talvez você possa dizer, poxa, eu venho na igreja todo sábado, mas hoje o Senhor falou sobre isso com você. Como é que você vai reagir a isso? O que você vai falar em relação a isso? O que você vai fazer em relação a isso? Uma vez eu falei aqui para o Job, de que vocês terão o Job que vocês merecem. E é muito verdadeiro isso. E eu continuo a dizer para vocês, vocês terão o Job que vocês merecem. Quanto mais você investir nele, mais rendimento você terá dele. Quanto mais você amar esse ministério, mais ele amará você de volta. Quanto mais você colocar aqui, mais você poderá tirar daqui. A pergunta é, você tem feito alguma coisa pelo reino de Deus? Você tem observado a missão profética que você tem em relação a um mundo perdido indo para o inferno? Você tem se colocado na brecha? Você tem dito, Senhor, eu tenho tantos talentos, dons que tu tens me dado. E o que é que eu tenho feito com isto? Será que Deus pode hoje, nesse momento, te trazer uma pessoa à mente que precisa ouvir de Jesus? Uma só. Se você parar agora, você fechar os seus olhos e você passar rapidamente no teu trabalho, na tua faculdade, na tua vizinhança, na tua família, será que tem um nome que Deus pode trazer? E é aquele nome que você vai investir amanhã, ou até hoje saindo daqui, num telefonema. Sabe, será que você pode imaginar uma área, uma só, desse job que tem tantas oportunidades onde você pode se envolver, onde você pode fazer acontecer, onde você pode transformar? Será que tem uma área que você pode fazer isso? Será que tem algo de bom nesse job que vale a pena você sair de casa todo dia e vir para cá e sentar aí? São coisas para a gente refletir. Por que é que você está aqui hoje? Deus tem algo para você. Queria chamar a banda aqui à frente. A gente vai encerrar cantando. E o meu desafio para você é, durante o cântico, se Deus falou no teu coração, o meu desafio, sabe qual é? É que você se ajoelhe e diga assim, Senhor, me usa. Eu dei a oportunidade domingo passado, quando estava pregando, para que as pessoas viessem à frente. Hoje a minha oportunidade que eu quero dar para você é entre você e Deus. É você se ajoelhar e dizer assim, Senhor, para mim o que é que tu tens? Eu não sei o que Deus está falando ao teu coração hoje à noite. Eu não sei o que é que essa passagem refletiu para você. Mas eu creio que há muita coisa que precisa ser feita. E a pergunta é, onde é que eu posso entrar e fazer a minha parte para que o reino de Deus cresça? Onde é que eu posso parar de olhar para o meu próprio umbigo e deixar o foguinho pegar no rabo, para que eu saia do lugar e caminhe para o Senhor? É na Judéia? É em Samaria? Nos confins da terra? Talvez ainda seja na própria Jerusalém. Mas eu sei que Deus tem algo para vocês. Responda
Responda a Deus. Os profetas falavam diretamente daquilo que Deus falava ao coração deles. O que nós falamos é aquilo que Deus falou e revelou aos nossos corações. Está na Bíblia Sagrada. Essa é a revelação de Deus para você e para mim hoje. O que é que você vai fazer em relação a isso? Essa é uma resposta entre você e Deus. Mas eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé. E a gente vai orar. E os meninos vão nos liderar numa canção. E durante essa canção, Deus falou ao teu coração, se ajoelha. Aí onde você estiver. Pede perdão. Se coloca na brecha. Faz um compromisso com o Senhor. Eu não sei o que é que você precisa fazer, mas deixa eu te dizer um negócio. Eu acho que chegou no momento da gente parar com o marasmo. Acho que chegou no momento da gente parar com a superficialidade. Acho que chegou um momento da gente parar com a inércia. Chegou um momento da gente parar com a mediocridade de vida cristã. Chegou um momento da gente deve dizer, Senhor, onde é que eu entro nisso? Sabe qual tem sido a minha oração? Vou abrir o coração com vocês. Senhor, deixa do meu lado só os bons. Senhor, deixa do meu lado só os bons. Porque eu não quero que a nossa igreja seja mais uma igreja. Eu não quero que os nossos jovens sejam somente mais um grupo de jovens. Deixa do meu lado, Senhor, os bons. Transforma aqueles, Senhor, que não tem o chamado. Transforma aqueles, Senhor, que ainda não entendeu aquilo que Deus tem para a vida deles. Transforma aqueles, Senhor, que ainda vivem uma vida de pecado, de desobediência. Transforma, Senhor, a vida daqueles que só servem de pedra de tropeço. Essa é a minha oração. Deixa do meu lado, Senhor, os bons. Porque eu quero causar impacto na minha cidade. Eu quero causar impacto na minha vizinhança. Eu quero fazer dos jovens dessa igreja jovens conhecidos. Sabe por quê? Porque causam impacto na comunidade na qual vivem. Você aceita esse desafio? Eu vou orar agora. A gente vai cantar. Se Deus falou no teu coração, se coloca de joelhos. E você e Deus conversa. Bate um papo. E faz um compromisso com Ele hoje. Senhor, nós chegamos na Tua presença para agradecermos por Tua palavra. Ó Deus, te agradecermos por esse momento de culto, ó Deus, de reunião, Senhor, onde juntamos as nossas células e, ó Deus, contemplamos mais uma vez a Tua presença. Contemplamos, ó Deus, a Tua palavra e a forma com a qual, ó Deus, ela transforma a nossa forma de pensar. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade de culto que temos, pela liberdade de expressão. Te agradecemos, ó Deus, pela convicção que a palavra nos traz e a oportunidade que nós temos de podermos fazer algo a respeito. E, ó Pai, chegamos justamente nesse momento de fazer algo a respeito. E, ó Deus, onde há pecado, o Senhor traz o perdão, traz a quebra, ó Deus, de cadeias, traz a libertação, porque conhecendo a Tua verdade, ela liberta, é a Tua palavra que fala. Nos traz a alegria de uma vida abundante na Tua presença, de vida plena. Ó Pai, traz em nosso coração hoje o desejo de Te servir, de Te honrar, de se colocar na brecha, de cumprir a missão que nós temos, missão profética, de pregarmos a Tua palavra, de ensinarmos os Teus princípios e de mostrarmos o milagre maravilhoso que Tu fazes, ó Deus, em nossas vidas. Ó Senhor, nos tira do marasmo, nos tira, ó Deus, do cansaço espiritual, nos tira, Senhor, da mediocridade e nos faz caminharmos, ó Deus, para aquilo que Tu tens para cada um de nós. Transforma o Job, Senhor. Transforma vidas aqui, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que aquele que me segue obedece os meus mandamentos. A Tua palavra fala que aquele que ama Jesus guarda os seus mandamentos. Ó Deus, temos jovens aqui desobedientes.
Temos jovens, ó Deus, vivendo sua própria vida. Temos jovens que têm deixado Deus de lado. Temos jovens que têm colocado Deus numa caixinha e dito: Senhor, não pode fazer nada por minha vida. Temos jovens que têm vivido vidas duplas e dúbias. Jovens que têm vivido em cima do muro, que nunca têm tomado uma posição drástica e firme e fiel diante do Senhor. Ó Pai, transforma. Ó Deus, se Tu tiveres que transformar todas as nossas vidas, transforma. Senhor, se Tu tiveres que trazer, ó Deus, o peso da Tua mão sobre a nossa vida, traz, mas transforma o nosso ser, Senhor. Não foi à toa, Senhor, que Tu nos trouxestes aqui hoje à noite. Que a Tua palavra, ela incomoda o pecador, mas a Tua palavra traz conforto e transformação à vida do justo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia.